Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e seguidores das redes sociais. Vamos orar ao nosso Deus, dedicando ao Senhor esse nosso culto do dia 2 de agosto de 2020, onde nos reunimos através da internet para adorar ao Senhor, edificar uns aos outros e propagar a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Vamos orar e dedicar esse nosso tempo ao nosso Deus. Ó Pai, obrigado por essa noite que estamos reunidos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque vamos ouvir da Tua palavra, vamos cantar cânticos de adoração, vamos testemunhar do Teu amor, amor imenso, amor inigualável, amor eterno. E, ó Deus, nós te adoramos por esse amor, te bendizemos pela salvação. E, ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha abençoar cada um que estiver assistindo, participando desse momento de celebração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4, Efésios capítulo 1, versículo 7, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4, quero mencionar que esses textos estão relacionados ao tema central da nossa reflexão e da nossa mensagem dessa noite, ligado sobre o resgate que Deus tem para a humanidade. E aqui nós vamos ver em Gálatas capítulo 1 e Efésios capítulo 1, versículo 7, nós vamos ver que Cristo resgatou as nossas vidas. E lá no texto de Pedro, nós vamos ver o bom preço que ele pagou para nos salvar. Gálatas capítulo 1 fala assim: A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente e perversa era, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então esse texto fala que Deus, Cristo, nos resgatou desta presente era, desta perversa situação que o mundo se encontra. Efésios capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: No amado Cristo Jesus, temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele nós temos a redenção. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e versículos a seguir diz: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos ou resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Esse texto de Pedro nos fala que não foi com algo perecível como ouro, prata, dinheiro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E é interessante que ele fala que ele foi conhecido
antes da fundação do mundo. E essa palavra conhecido expressa também o entendimento de escolhido. Cristo foi escolhido como um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito, e ele era então capaz e poderoso para nos resgatar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Vamos cantar e adorar ao nosso Deus. Abra o seu coração, solte a sua voz, de onde quer que você esteja, e adore ao Senhor. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa música que nós vamos cantar agora é uma música que nunca cantamos, então relativamente ela é nova, mas ela já é antiga, então muitos podem conhecer. E a letra dela fala sobre confessar ao Senhor a nossa pequenez, a nossa dependência do Senhor. Sabemos que não somos nada comparado ao Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos dá graça, Ele nos dá perdão sobre as nossas falhas, os nossos erros. Deus nos perdoa. Se nós tivermos um coração humilde, um coração que dependa dessa graça e desse perdão do Senhor Jesus, Ele com certeza vai nos perdoar e nos agraciar. Então faça dessa canção uma oração. Se você sabe cantar essa letra, cante junto. Se você não sabe, faça dela uma oração para o Senhor Jesus. E que a graça e que esse amor e que esse perdão do Senhor Jesus possa ser derramado sobre a sua vida hoje e sempre. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus.
preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Louvado seja o Senhor, Ele é o nosso Salvador bendito. E aqui nessa noite eu quero ler uma carta que recebi do nosso missionário Adair, esposo da Zilene. Eles são missionários na tribo Machacali. E ele escreve no final de julho da cidade de Batinga. E ele começa dizendo que eles podem todas as coisas naquele que os fortalece. Filipenses capítulo 1. E aí ele agradece a Deus pela nossa igreja e pelo nosso envolvimento na obra missionária. Ele fala, primeiramente, que eles estão bem de saúde, estão felizes e alegres na obra do Senhor. Mesmo durante esse tempo de pandemia, os tempos são difíceis, mas eles têm seguido em frente com boa saúde e regozijando-se na presença de Deus. Ele também agora menciona que eles estão tendo um trabalho limitado devido à pandemia. Eles têm feito contatos pessoais com alguns indígenas, eles têm feito alguns estudos bíblicos e dado alguns aconselhamentos. E aí então ele menciona alguns pedidos de oração. Ele faz aqui o primeiro pedido pela vida espiritual dos crentes machacalis. Ele pede pelo fortalecimento espiritual desses convertidos. Ele pede também sabedoria, saúde e proteção à equipe missionária. E ele agradece e nos convida a agradecer e louvar ao Senhor pelo sustento e pela providência de Deus nesse trabalho missionário. E ele termina a carta dizendo: a serviço do Mestre, o Senhor da Seara. Que assim possamos continuar orando pelos nossos missionários. A nossa igreja tem esse envolvimento na obra missionária. Temos a Lucimara aqui no trabalho local, Beto e Adriana, membros da nossa igreja, em treinamento para alcançar povos árabes no Egito, ou povos muçulmanos no Egito. Temos a nossa congregação lá em Tambaú. Temos também o apoio para a plantação da igreja lá na Serra do Maracujá, em Picos, em Piauí. E temos esse casal
Adaíris e Lene, trabalhando na tribo Machacali. Vamos orar ao nosso Deus, hoje de maneira especial, por esse casal e pela tribo Machacali. E após a nossa oração, vamos cantar mais um cântico de engrandecimento do Senhor da Seara, Jesus, aquele que nos deu a grande comissão. Ó Pai, nós queremos te louvar pelos nossos missionários. Queremos te louvar, ó Deus, pelo envolvimento da igreja na obra missionária. Envolvimento de evangelização, envolvimento de oração, envolvimento de sustento desses missionários. Nessa noite queremos colocar diante do teu trono de graça, de maneira especial, a tribo Machacali. Ó Deus, o Senhor conhece esse povo aqui no Brasil, esse povo que tem a sua cultura, a sua língua, os seus hábitos. E, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor continue a obra de plantação de igreja na tribo Machacali. Que o Senhor continue, ó Deus, o trabalho ali de tradução da tua palavra na língua Machacali. E te pedimos, ó Pai, que o reino de Deus seja estabelecido entre essa tribo. Também oramos pelo missionário Adaíris e Lene. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue sustentando no sentido da saúde física, emocional e espiritual. Pedimos também pelo sustento de suas vidas e o sustento também do trabalho missionário. Oramos por sabedoria da equipe que trabalha ali no alcance desse trabalho missionário. E agradecemos, te louvamos, te adoramos, porque até aqui o Senhor tem sustentado esse casal e o Senhor tem também ampliado o trabalho missionário entre os Machacalis. É um motivo de louvor, de adoração, de exaltação do teu santo nome. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Como mencionei, vamos cantar e vamos adorar ao nosso Deus. Prepare também o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templeguei, como vou num palácio, com graças de um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, quando ao louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui.
nos feitos do Pai, e a Ele louvamos. Cantai, cantes ao Senhor, a Ele o tempo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Louvamos, Senhor, o teu nome, na beleza da tua santidade. Recebe esses cânticos de adoração e o nosso culto que estamos servindo a ti. Agora, ó Deus, eu te peço sabedoria, unção do teu Espírito Santo, fala aos nossos corações, transmite a tua mensagem. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Nós estamos estudando o livro de Ruth, e o livro de Ruth, nós colocamos o tema geral, perseguidos pela graça. E nós estamos já no 4º capítulo. Hoje vamos fazer o 4º capítulo desse livro interessantíssimo. Um livro que, à primeira mão, à primeira leitura, parece uma história, apenas uma história de amor, uma história de uma jovem moabita que passou por sérios problemas e dificuldades e que encontra com um belo pretendente, se casam, estabelecem uma família. Mas no livro de Ruth, nós vemos algo muito como nos filmes e histórias que lemos. Geralmente num livro, num filme, sempre haverá um mocinho, sempre haverá uma intriga, sempre haverá ali a solução de uma dificuldade, de um problema. E geralmente acaba com um final feliz. Se eu fosse te perguntar aí qual é o seu herói preferido, muitos diriam talvez o Superman, outros diriam o Batman, alguns aí, muito comum hoje, a Mulher Maravilha e tantos outros. E aqui, se nós fôssemos perguntar na leitura e no estudo do livro de Ruth, qual é o herói dessa história, talvez o leitor, não tanto atento, ele diria que o herói é Boaz. Mas nós vamos ver no final o verdadeiro herói desta maravilhosa história bíblica. Nós vemos aqui, eu quero falar nessa noite sobre o Deus que age de maneira misteriosa. O Deus que faz as suas obras, que faz as suas ações de uma maneira surpreendente, de uma maneira inesperada. O livro de Ruth, ele começa com fome na terra de Israel, em Belém, uma ironia onde a casa do pão, que era o nome da cidade, não tem alimento, há uma fome. E aí nós vemos uma família, onde o chefe da família, Elimeleque, a sua esposa Noemi,
com os seus 2 filhos, saem ali o Malom e o Quilion, que eram os filhos de Elimeleque e Naomi, saem de Belém e vão para um lugar onde eles não deveriam ir. Inimigos do povo de Deus, vão para Moabe. E lá eles não apenas vão para Moabe fugindo da fome, eles permanecem em Moabe e eles vivem em Moabe, e ali os filhos se casam, vivem por 10 anos, não têm filhos, e ali então o que acontece? O Elimeleque morre, e depois também os seus 2 filhos também morrem, e aí ficam então 3 viúvas, e Naomi resolve então voltar para a terra de Israel. E aí então as suas 2 noras, Orfa e Ruth, decidem retornar, ir junto, nesse retorno de Noemi para Israel. E aí Noemi então incentiva as 2 a retornarem para Moabe, e Orfa retorna, mas Ruth faz aquela declaração extraordinária: onde fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde morrer, morrerei eu. E aí Ruth decide fazer esse retorno junto com Noemi para Israel. E retornando ali, ela e Noemi estão numa situação enrascada. 2 mulheres pobres, viúvas. Noemi ainda tinha algumas terras de Elimeleque, mas como eles estavam ali pelo menos 10 anos ausentes, aquelas terras ficaram improdutivas, talvez cheias de pedras, ervas daninhas, um lugar inóspito que precisaria de todo um trabalho para recomeçar a construir. E aí, então, havia uma lei lá no Pentateuco que os plantadores deveriam deixar, quando houvesse o tempo da colheita, deixar cair grãos ou espigas para que os pobres, as viúvas e os órfãos e os refugiados estrangeiros pudessem colher, os pobres pudessem colher. Era uma lei, era um princípio. Então Ruth decide a ir colher, e ela sai aleatoriamente e acaba indo colher nas terras de Boaz, que era um parente de Elimeleque e de Noemi. E na verdade ele era um parente próximo. Não era o parente mais próximo, mas era um parente próximo de Elimeleque e Noemi. E na semana passada nós vimos com o pastor Diego que Noemi foi achar lugar debaixo das asas, entre parênteses, entre aspas, de Boaz. E ela ali teve a provisão, teve o cuidado, teve a atenção de Boaz, e Boaz cuidou dela, deu alimento para ela, e ela então encontrou em Boaz uma possível solução. Ao retornar para casa, ela contou toda a história para Noemi, tudo isso no capítulo 3, e Noemi então falou: olha, esse Boaz, ele é um parente próximo, e ele não ficará tranquilo sem resolver essa situação. Ele é um dos resgatadores, alguém que pode comprar as nossas terras e alguém que pode também dar continuidade ao nome da nossa família, que era uma outra lei, que era uma lei que estava lá em Levíticos 25, versículos 23 a 28, e Deuteronômio 25, do versículo 5 ao 9,
que era a lei do levirato, que era a lei de que quando um homem casasse com alguém e ele morresse sem deixar filhos, um parente mais próximo, um irmão, um tio, um primo, deveria casar-se com a viúva, adquirir também a propriedade do falecido, e casando-se com a viúva deveria ter filhos com ela, e o primeiro filho não seria um filho dele, mas seria um filho que preservaria o nome da família daquele falecido. E como Elimeleque havia morrido, e aqui também o esposo de Ruth havia morrido, ele então deveria casar, aquele que fosse o resgatador, deveria comprar as posses, as propriedades que não estavam em boas condições e deveria casar-se. Ele não poderia casar-se com a Noemi, porque Noemi já estava de idade, não poderia mais dar continuidade ao nome da família. E a saída então seria casar-se com Ruth e dar continuidade ao nome da família de Elimeleque e de seus filhos. E tudo isso nós vemos agora como Deus age de maneira misteriosa no capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo que ele é separado ou dividido bem claramente em 3 pontos principais. A primeira parte do capítulo 4 vai nos falar sobre o resgate das posses de Noemi e de Elimeleque através de Boaz. O capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12, vai nos falar isso. E o texto nos fala assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade, sentou-se exatamente quando o resgatador, que era o primeiro, o que tinha a primazia, um parente mais próximo que ele havia mencionado, estava passando por ali. Boaz chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu os 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugeriu-lhe que adquirisse o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Primeiro você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu o primeiro. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois colocaria em risco a minha própria propriedade. Resgate você. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim, oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo que estava ali presente: vocês são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Melon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família e dos registros da cidade. Vocês são testemunhas disso. E aí os líderes e todos os que estavam ali à porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher, com Ruth, que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas foram as tribos de Israel. Seja o poderoso
e você seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhes conceder dessa jovem. Seja a sua família com a de Pérez, que Tamar deu também a Judá. Então, aqui nesses 12 versículos, nós vemos que vários aspectos culturais daquela época. Nós vemos o cumprimento por parte de Boaz do resgate. E ele ali cumprindo também a lei do liverato, que ele coloca, olha, por primeiro, se você comprar as propriedades, você terá que também casar-se com Ruth, porque Noemi não pode mais ter filhos e dar sequência ao nome da família. E aí então aquele primeiro resgatador falou, eu não poderei resgatar, fica com você. E aqui, queridos, nós vemos essa parte interessante, que para resgatar havia 3 requisitos principais para que a pessoa pudesse resgatar. O primeiro é que deveria ser alguém próximo da família, alguém da linhagem, bem próximo. Lá em Levíticos, diz o irmão, e o irmão poderia, talvez, o segundo irmão dele que não querer, aí seria os tios ou os primos. E aqui, nesse sentido, havia um primeiro. O texto não deixa claro quem era esse primeiro resgatador, mas o resgatador falou, não, eu não poderei. Ele queria comprar a propriedade. Mas quando houve a situação de casar-se com Ruth, ele, não posso. E aí então Boaz, que era também próximo, ele então se tornou elegível. Havia um segundo requisito, é que deveria desejar. Havia ali o envolvimento da vontade. Veja que o primeiro resgatador, não, eu não quero, eu não posso, eu não desejo. Mas Boaz, provavelmente desde o primeiro momento que ele colocou os olhos em Ruth, lá no capítulo 2, ele perguntou quem é essa jovem para os seus trabalhadores, quem é essa jovem? Eles falaram, olha, ela é Ruth, a moabita, nora de Noemi. E ele então foi falar com ela, e depois que falou com ela, falou, olha, permaneça aqui na minha propriedade, continue catando aí do que cair da colheita. E ele disse também para os seus trabalhadores, deixe cair mais, deixe aí de maneira voluntária, deixe cair mais para que Ruth possa pegar e tenha em abundância. E no final do dia do trabalho, ele deu mais mantimento para Ruth. Tudo isso demonstra o interesse. Tudo isso demonstra o envolvimento. E eu quero dizer que houve aí já um envolvimento afetivo, provavelmente o amor de Boaz por Ruth. E havia também um terceiro requisito, que o resgatador, ele tinha que ser capaz. Na verdade, ele tinha que ter condições de comprar as propriedades e tinha que ter condições de formar uma família e dar continuidade ao nome daquela família. E Boaz, então, ele tinha esses três requisitos. Ele era da família, ele estava na linha do resgatador, ele desejava, talvez por uma questão de afeto, de amor, e ele tinha condições, porque o texto que nós lemos anteriores diz que ele era um homem rico, um homem de propriedades, um homem entre os líderes de Israel. E ele fez, então, resgatou. Nós temos aí também essa questão cultural, apenas para a questão de ilustração e de enriquecimento cultural naquela época.
Hoje, quando nós vamos fazer um contrato, quando nós vamos fazer um acordo, nós fazemos um documento oficial, onde a pessoa assina, o outro interessado também assina, envolve testemunhas que assinam. Muitas vezes isso é feito num cartório e é registrado essa documentação. Naquela época, não. Como era feito? O cartório da cidade era no portão da cidade. E ali chamava-se pelo menos 10 líderes da comunidade. E toda a questão era discutida entre as partes, e quando se chegasse a um acordo, tirava uma sandália e dava para o outro. E aí era efetivado o acordo. E nós vemos nesse trecho que o primeiro resgatador, eu não posso resgatar, resgate você. E quando ele propõe esse resgate por parte de Boaz, ele tira uma sandália e entrega a Boaz, e Boaz ele chama como testemunha os líderes, e não somente os líderes, como também toda a comunidade que estava ali observando. E eles foram testemunhas que Boaz estava resgatando, comprando as propriedades de Elimeleque, que estavam com Noemi, e estava comprando o direito de casar-se com Ruth para preservar o nome da família. Interessante que eu quero fazer um parênteses aqui e ampliar essa ideia de resgate. Nós lemos no início do nosso culto, Efésios capítulo 1, versículo 7. O amado Cristo nos resgatou por meio do seu sangue, através do perdão dos pecados. Gálatas capítulo 1 diz que ele nos resgatou dessa era presente e perversa. 1 Pedro diz que Cristo nos comprou por bom preço, o sangue de Cristo. Cristo é o resgatador universal. E Boaz aqui é essa figura, essa palavra teológica é um tipo de Cristo, exemplifica Cristo. Cristo cumpriu e cumpre aqueles 3 requisitos para ser o resgatador. Ele era próximo da família. E para Cristo ser próximo, ele que era e sempre foi e é e sempre será Deus, ele se fez carne, ele se fez humano, ele entrou na família humana, como diz bem claro lá em João capítulo 1. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo se tornou da família humana, para que, assim como um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem, como diz Romanos capítulo 5, entrou a salvação através de Cristo. Ele desejou, ele estava no céu, na sua glória, e ele tomou a forma humana, como diz Efésios capítulo 2, e se submeteu a Deus por livre e espontânea vontade e veio para salvar, veio para buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto diz bem claro de Marcos e Lucas, veio para buscar e salvar o que havia perdido. E nesse sentido envolve a vontade. Ele veio para procurar, para buscar, para encontrar e para salvar os seres humanos que estavam perdidos, nós que estávamos perdidos por causa do pecado. E somente Cristo era capaz e é capaz de nos resgatar, porque o resgate Deus determinou no exemplo da Páscoa,
que o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem defeito, tinha que ser perfeito. E somente Cristo preenche cabalmente, completamente, perfeitamente esses requisitos. Ele sem pecado, ele sem nenhuma sombra de dúvidas de um equívoco, ele completamente perfeito. Veio, se fez homem, mas nunca pecou, como diz Hebreus, e morreu como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cristo é o nosso resgatador bendito. Louvado e engrandecido seja Cristo Jesus. Assim como Boaz comprou os direitos sobre a propriedade de Ruth e de Noemi, assim também Cristo comprou por bom preço as nossas vidas, e ele então nos resgatou, pagou o preço, o seu sangue, para ter direito de posse sobre as nossas vidas. O segundo ato, ou o segundo grande cenário do capítulo 4 de Ruth é o casamento. Ele comprou o direito de propriedade e o direito de se casar com Ruth. E aí, vamos ler a partir do versículo 11, quando ele compra e os líderes abençoam. E aí, segue para o versículo 13 em diante, vai nos falar sobre o casamento. Que esse casamento diz assim: olha, os líderes falaram, faça o Senhor com essa mulher Ruth que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja você poderoso em Efrata, ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, Boaz teve relações sexuais. E o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. E aí, durante o casamento, as mulheres disseram para Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que ele é melhor que 7 filhos. Noemi colocou o menino no colo, passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Esse cenário do casamento de Boaz com Ruth é intrigante. Primeiro porque o casamento de Boaz e Ruth simboliza também o casamento de Cristo e a igreja. E nessa beleza do casamento, eu quero mencionar a importância do casamento. Veja que a história do livro de Ruth começa com fome, morte, pobreza, viuvez. E aí agora Deus que começa a agir de maneira misteriosa. Ele vai trazendo agora para o final da história e termina com um casamento. Talvez aqui é o penúltimo capítulo, o casamento. Casamento, queridos, é importante diante de Deus. Gênesis começa com casamento. Apocalipse termina com o casamento da igreja e Cristo, o noivo. E aqui nós temos essa simbologia do casamento. E o casamento, veja que o casamento foi uma providência de Deus. Semana passada o pastor Diego falou que Ruth saiu aleatoriamente para colher.
foi para os campos de Boaz, sem saber, mas era providência de Deus. E ali ela achou uma guarida debaixo dos ombros e debaixo, essa expressão que ele usou, das asas. E aqui eu vejo que é a providência de Deus que determinou esse casamento entre Ruth e Boaz. Ele foi um casamento também preparado por Deus. Deus foi preparando os detalhes, foi alinhando as situações. Eu particularmente creio que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nada acontece nessa terra sem a permissão de Deus. E eu creio que Deus, ele nos dá essa liberdade de escolhermos os nossos cônjuges para nos casarmos. Mas ele prepara os nossos corações, prepara as nossas vidas, prepara as vidas, prepara a outra pessoa, prepara as situações. Nós precisamos, especialmente os jovens cristãos, alguns que talvez estejam nos ouvindo, é importante entender, Deus, ele providencia o casamento, ele também prepara o casamento. E esse casamento tem que ser baseado em um bom relacionamento prévio. Quando Boaz conheceu Noemi, ele demonstrou interesse, ele falou com ela com carinho, ele supriu a sua necessidade física, não em termos de sexualidade, mas em termos de necessidade do alimento. Houve ali afeto e com certeza ali eu creio que já houve o despertamento do interesse, do amor de Boaz para Ruth e provavelmente de Ruth para Boaz. No casamento tem que haver também essa prévia pureza. Embora no capítulo 3 nós vemos ali que Ruth foi ficar ali aos pés de Boaz, mas Boaz e Ruth não tiveram relações sexuais. Ele a mandou para casa, ele falou, vá para casa e eu vou procurar resolver essa situação por causa da questão do resgate e do resgatador. E aí então ele foi providenciar essa situação, como vimos no primeiro tópico desta mensagem. E aqui, quando há o casamento, o texto diz que então Boaz, versículo 13, a possuiu. Em outras versões diz, conheceu Boaz. Então, só aqui, onde a Bíblia, nesses detalhes inspirados pelo Espírito Santo, nos deixa bem claro que Boaz foi ter relações sexuais após o casamento. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor a fez conceber. Há necessidade hoje de casamentos que se baseiem com essas características. Providência de Deus, preparo de Deus, bons relacionamentos e pureza. Pureza prévia e pureza na questão também da sexualidade. Deus criou o sexo para o homem e a mulher, para a alegria do casal, para a procriação, para a intimidade, para o prazer de ambos. Mas está dentro de uma pureza. Homem para mulher, um homem para uma mulher para um homem. E assim a bênção de Deus sobre o casamento. Que Deus possa abençoar os nossos casamentos, que Deus possa abençoar os nossos jovens também, que eles procurem obter um casamento dentro desse contexto. E aqui, jovens, eu quero dizer nesse ponto de bons relacionamentos prévios, cuidado nos seus relacionamentos. Se os seus relacionamentos não há carinho, afeto, cordialidade, respeito, amor, se há muita intriga, muita briga, muita falta de respeito, cuidado. Ore ao Senhor, busque sabedoria
e uma boa decisão. E que nós também, os casados, que nós possamos valorizar o casamento, a nossa união que é feita diante de Deus, e que nós possamos ter essa pureza, esse bom relacionamento e essa bênção de Deus sobre os nossos casamentos. E o terceiro cenário do capítulo 4 vai falar sobre esse descendente. O descendente que Boaz e Ruth tiveram. O texto aqui é bem claro, diz que eles se casaram e Deus concedeu que Ruth tivesse um filho. Ele deu o privilégio que ela concebesse. Aqui o nascimento do filho, e puseram o nome dele de Obed, e a palavra Obed quer dizer louvor, ou adorador, ou servo. Um motivo de alegria e de adoração, e também um motivo de continuar servindo. E que eu quero notar aqui, primeiro, que esse nascimento, que foi sempre o nascimento de filhos, é um presente de Deus. Salmo 127 diz que os filhos são presentes de Deus, herança do Senhor. E aqui nós podemos entender, no caso de Ruth, nos dois sentidos. Ou foi um presente de Deus no sentido natural, um segundo aspecto, que talvez Ruth fosse estéril. Ruth havia casado com Naamã, ficado durante 10 anos casada e não tinha filhos. Ou ela ou ele tinham problemas. Quando nós vemos a oração, a bênção que eles fazem aqui no versículo 11, que é onde ele diz que Deus faça como Raquel e Lia. Raquel também era estéril, talvez lembrando essa questão da esterilidade. Mas Deus permitiu que ela concebesse. Filhos são presentes de Deus. Filhos também traz muitas das vezes, queridos, os filhos não são planejados pelos pais. Eu sempre, quando alguém fala, eu estou grávida, ou nós vamos ter um filho, eu sempre pergunto, estava dentro do planejamento de você? Estava no plano? Alguns falam, não, nós estávamos planejando, queríamos mesmo. Alguns dizem, foi uma casualidade, não estava planejado. Mas eu quero dizer para você, queridos, às vezes os pais podem não planejar o nascimento de um filho, mas para Deus, Deus sempre planeja cada nascimento. E Ele prepara cada bebê, como diz o Salmo 139. Deus, no ventre da mãe, Ele nos tece, Ele nos prepara, Ele nos concebe. Então eu creio que o nascimento ali foi o nascimento de Obed como um presente de Deus natural ou um milagre de Deus dando o privilégio para Raquel. O nascimento de um filho sempre traz alegria para os pais. E aí houve a palavra Obed, louvor, que está sempre envolvida a palavra alegria, e trouxe alegria para os pais, alegria para aquela família, e trouxe também harmonia para a família. Porque é interessante quando começa a falar do nascimento de Obed, parece uma incoerência, parece que o foco sai de Ruth e Boaz e vai para Noemi. Veja o versículo 13, fala sobre o casamento e a concepção. E aí no versículo 14 e até o 17 vai falar de Noemi. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará a vida. O filho de Ruth. As mulheres que estavam ali, elas abençoam a vida de Noemi. E falam, esse menino
vai sustentar a sua vida. Esse menino vai lhe trazer grande alegria. Esse menino vai cuidar de você na velhice. E aqui, talvez uma expressão grandiosa do livro de Ruth, fala aí, olha, a sua nora que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Naquela cultura, uma mulher abençoada era uma mulher que podia ter filhos. E filhos homens. E aqui as mulheres dizem, olha, a sua nora Ruth é melhor do que 7 filhos. Então, o nascimento de Obed trouxe harmonia em toda aquela família, porque nós não vemos ali ciumeira entre Ruth e Noemi, não vemos intriga entre a sogra Noemi e a nora Ruth, pelo contrário, uma harmonia. E o texto diz que Noemi cuidou de Obed durante toda a sua vida. Então o filho traz alegria, o filho é presente de Deus e o filho traz harmonia familiar. E no caso de Obed, nós resgatamos aqui a ideia do resgatador para toda a humanidade. O livro de Ruth termina com a genealogia. Diz aí o texto que Pérez gerou Hezron. Hezron gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi, que é a ascendência direta de Jesus, que era o descendente de Davi. E aqui nós vemos então que Ruth, uma moabita, uma viúva pobre, nós vemos que Deus então coloca Ruth lá em Mateus capítulo 1, especialmente nos versículos 15 e 16, vai repetir aqui essa genealogia que está aqui no livro de Ruth, terminando, e nos mostra então, nessa história do resgatador, ele nos mostra que Jesus é da descendência de Davi. E Deus, na sua providência, ele trouxe à luz Obed. Obed se tornou o avô de Davi e é da ascendência direta de Jesus, o Salvador da humanidade. E assim, queridos, nós podemos entender essa história maravilhosa do livro de Ruth. Não é apenas uma história de amor de uma mulher moabita com um homem chamado Boaz, israelita. Preconceito histórico, preconceito financeiro, preconceito social que foi superado. Não, a história do livro de Ruth é a história de um Deus que age de maneira misteriosa e soberana. Não é o herói aqui da história, não é Boaz que resgatou Ruth, mas o verdadeiro herói dessa história é o herói que está por trás das cortinas, é o herói que está por trás, é o Deus poderoso, soberano, que vai agindo de maneira misteriosa, mas de maneira meticulosa, detalhista, e que vai preparando cada situação, cada detalhe. Eu quero terminar essa mensagem com 2 frases, ou com a ilustração do livro O Peregrino, de João Bunyan. João Bunyan escreveu na prisão o livro O Peregrino, que é a história do pecador que se converte, se torna o cristão, e que agora ele sai da cidade da perdição e vai para a cidade celestial.
E a jornada entre esse lugar que simboliza o mundo e a cidade celestial que é Jerusalém, que é o céu, não é uma estrada linha reta, é uma estrada de altos e baixos, cheia de curvas, cheia de perigos, de lagos perigosos, montanhas tenebrosas. E a história do peregrino, essa história que ele passa por vários perigos, várias situações difíceis, mas Deus faz com que ele vença cada detalhe, cada etapa da viagem, e ele chega à cidade celestial. E John Piper, um pregador moderno, ele diz também que o trajeto da nossa vida para a vida para o céu não é um trajeto fácil e tranquilo, mas é uma viagem cheia de curvas, cheias de escorregões, cheias de lugares dificultosos. Mas, queridos, nós vemos que as nossas vidas são exatamente como a história do cristão, do livro O Peregrino, que é como a história também de Ruth. Ela que era estrangeira, ela que era pobre, ela que era viúva, ela que era desprezada, mas Deus, na sua soberania, preparou todo o seu caminho para encontrar o resgatador, que comprou o direito sobre as suas propriedades e sobre o direito de casar-se com ela, para preservar o seu nome e lhe dar um lugar de segurança e lhe dar uma família. Da mesma maneira, Deus nos resgatou. Nós éramos estrangeiros ao povo de Deus. Nós éramos, como diz Efésios, sem pátria, sem um lugar de descanso, éramos perdidos, éramos mortos em nossos pecados. Mas Deus enviou o resgatador, Cristo Jesus. Ele veio ao nosso encontro, nos comprou por bom preço e nos fez agora família. Somos filhos de Deus. Ele nos deu um lugar de segurança na sua família e ele nos deu uma nova vida e ele nos dá a esperança extraordinária que vamos morar no céu. E ele providencia para nós tudo o que precisamos para a vida presente. Ele nos dá uma família, ele nos dá o trabalho, ele nos dá o alimento, ele nos dá a saúde, ele nos protege. E ele nos dá a esperança de vida eterna. Que Deus nos ajude a entendermos a história de Ruth como a nossa história. Nós fomos perseguidos pela graça de Deus e ele nos encontrou e ele nos comprou, nos salvou, nos selou com seu Espírito Santo e ele nos dá então a garantia de irmos para o céu, para morarmos para todo sempre com ele. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, com essa mensagem que nós temos o resgatador, nós estamos na família de Deus e temos a garantia que Deus sempre preservou a linha da história. Ele preservou a linha da história do nascimento de Jesus através do nascimento de Obed, e Ruth, uma moabita, se tornou da genealogia de Cristo. E nós tivemos os nossos nomes escritos no livro da vida e somos da família de Deus. Que Deus te abençoe na graça e na paz do Senhor, tendo uma excelente semana na presença dEle. Ele que nos ama, que nos guarda e nos protege de todo o mal. Olha, nós estamos a partir de hoje, no mês de agosto, nós estamos no mês do Dia dos Pais. E nós vamos receber, através do grupo
e do Ministério da Família, dos casais. Nós vamos receber devocionais diários e vamos iniciar um novo mês de oração, orando especialmente um projeto para as mulheres orarem em favor dos seus maridos, orando pelos maridos. E eu quero desafiar também os filhos, orando pelos pais. Você vai receber um material orando por seu esposo. Mas você também, filho, pode fazer essa campanha de oração de 31 dias, orando pelos pais. Então, mês de agosto, mês de oração pelo líder da família, o esposo, os pais. E nós vamos estar orando por cada marido e por cada pai que pertence à nossa igreja e aos nossos contatos das nossas redes sociais. Que Deus te abençoe e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, que a presença do Espírito Santo seja com você, com toda a família IBBN e com toda a família de Deus espalhada na terra. Amém.